Testando. Bem, toda semana a gente coloca essa mensagenzinha. A gente procura, o pessoal manda pra gente. Todos aqui o... Quer? Esqueci o nome. Marcelo, muita gente manda uma mensagem pra gente. A gente escolhe um aqui, tem mais de 100 mensagens. Então eu escolhi essa para essa semana. Agora onde que eu aperto aqui, gente? Que? Enter. Cadê a voz? Não tem uma músicazinha. Um homem dormia em sua cabana, quando de repente uma luz iluminou a sala e Deus apareceu. O Senhor disse que tinha um emprego para ele e mostrou-lhe uma grande rocha frente da cabana. Ele explicou. Ele explicou que deveria empurrar uma pedra com toda a sua força. O homem fez o que o Senhor pediu. Por muitos anos, dias após dias, desde o nascer do pôr do sol, o homem empurrou a pedra fria com todo o seu poder. E ela não se movia. Toda noite o homem voltava para sua cabana cansado, sentindo que todos os seus esforços estavam sendo em vão. Quando o homem começou a se sentir frustrado, Satanás decidiu entrar no jogo, trazendo pensamento à mente. Você tem empurrado essa pedra, essa rocha, por um longo tempo, e ela nada se moveu. Ele deu ao homem a impressão de que a tarefa que lhe foi confiada era impossível realizar e que fora um fracasso. Este pensamento aumentou seu sentimento de frustração, decepção. Satanás disse: por que lutar todos os dias para essa tarefa impossível? Basta fazer um mínimo de esforço e isso será suficiente. O homem pensou naquilo dito, na possibilidade daquela proposta, mas decidiu levar uma oração diante do Senhor e confessou ao seu sentimento. Senhor, eu tenho trabalhado duro por muito tempo a seu serviço. Usei todas as minhas forças para conseguir o que você pediu, mas ainda assim não consegui mover um polegar da rocha. Por quê? Porque eu falhei? O Senhor respondeu com compaixão e ternura: caro filho, quando eu lhe pedi para me servir e você aceitou, eu lhe disse que sua tarefa era empurrar a rocha com todas as suas forças e que você fez, é o que você fez. E nunca disse que você deveria movê-la. Sua tarefa era de empurrar. Agora, vem-me sem força para dizer que você falhou. Você não falhou. Agora, olhe para você. Seus braços são fortes e musculosos. Sua parte inferior, força e bronzeado. Forte e bronzeado. Suas mãos calejadas pela pressão constante. Suas pernas se tornaram firmes. Apesar da adversidade, você cresceu muito. As suas habilidades são maiores do que antes. É verdade que você não moveu a rocha, mas a sua missão era de pressão e ficar em mim. A pressão em confiar em mim. Foi o que você fez. Agora, caro filho, eu moverei a rocha. Às vezes, quando ouvimos as palavras do Senhor, não tenhamos usá-las no nosso intelecto para decifrar a sua verdade, a vontade.
quando, na verdade, Deus nos pede somente para confiar nele. Devemos exercer a nossa fé, que move montanhas, mas consciente de que é Deus quem eventualmente consegue movê-la. Quando tudo parecer dar errado, somente empurre. Quando você está com excesso de trabalho, somente empurre. Quando as pessoas não se comportam da forma que você acha que deveria, somente empurre. Quando você não tem mais dinheiro para pagar suas contas, somente empurre. Quando as pessoas simplesmente não te atendem, somente empurre. Quando você se sentir exausto, indefeso, somente empurre. Durante tempos difíceis, peça ajuda ao Senhor. Levante uma oração a Jesus para iluminar sua mente e guie os seus passos. Desista do seu medo e peça ao Senhor, através de oração, Jesus vai ajudar você a encontrar o caminho que leva a Ele. Essa mensagem foi enviada para mim, eu envio a vocês. Um beijão muito grande. Quando vocês precisarem de dinheiro, não empurre, chame a caixa, tá? Eu vou passar a palavra para o Ronan, para que ele possa apresentar e chamar o pessoal da Caixa para falar para nós onde tem o dinheiro barato aqui. Tá? Boa noite, internautas. Boa noite, colegas presentes. Hoje a nossa noite está abrilhantada com a presença dos representantes da Caixa Econômica Federal. A minha primeira conta, ou conta até hoje, foi aberta em 1980, na agência 1550, que era na rua 68. Hoje, Praça do Trabalhador, na rua 74, com a Avenida Independência. E, agora, recentemente eu estive lá na agência, conversando com os representantes, com os gerentes, sobre um aporte financeiro, no meu caso, Construcard. Naquele momento, eu lembrei-me de um antigo amigo. Ele me disse um dia, ele me fez um convite, e eu neguei o convite. Aí ele me disse: Ronan, quem não é visto, não é lembrado. E lá naquele momento, falando com a Maria Cleoni, a gerente geral da agência aqui presente, o Marlon, também gerente lá da agência, o Tiago, na área da conectividade social. Nós, um segmento tão brilhante quanto o nosso, eu falei no nosso sindicato, o CISESGO, e lá disse para ela, falei dos nossos trabalhos, nossa chácara, nossas construções, os nossos associados, encheu os olhos da Maria Cleoni e do Marlon. Aí, eles me disseram: Ronan, eu posso fazer uma visita lá para vocês, os seus colegas? Uma visita, assim, informal, um bate-papo pessoal. E eu estive aqui, perguntei aos senhores, há uns dias anteriores, se seriam bem-vindos. E todo senhor, por nada, disse: serão sim bem-vindos ao nosso sindicato. Então, está aqui hoje para um bate-papo e falar, oferecer para nós algo da parte financeira. A Maria Cleoni, a gerente geral, por gentileza, queira aproximar da mesa. O Marlon, também, por gentileza, pode-se aqui, Marlon. Tiago, também, naquela mesa ali. Tiago, sejam bem-vindos. Obrigado, colegas. Aí. Okay. Boa noite a todos. Melhorou um pouquinho? Pessoal, nós queremos agradecer, né, ao convite, o carinho de poder receber a gente aqui para falar para vocês, porque a gente considera um segmento extremamente importante, formador de opinião, né, que tem ali cada um de vocês, quantas empresas, né, que vocês têm acesso, têm condições de estar orientando. Então, nós viemos aqui com muito prazer mesmo para
esclarecer algumas dúvidas com relação à questão da conectividade, a GFIP, né, que foi falado. Aquilo que a gente não conseguir esclarecer aqui no momento, a gente leva a pergunta e traz a resposta para vocês, passa através de e-mail para o seu Ronan, e a gente não esgota o assunto aqui. A gente continua passando para vocês. E a intenção aqui é exatamente colocar a caixa à disposição, né, desse segmento tão importante, como eu já disse. Nós temos hoje um produto que é o que a gente considera, no momento, o que a gente tem de mais interessante, que é o aporte caixa, que o Marlon vai apresentar para vocês, e colocar à disposição mesmo, para a gente, nos demais produtos que a gente tem também, financiamento de veículo, o nosso financiamento imobiliário. Quem é que não tem uma casa e que ainda gostaria de ter uma casa, né, um financiamento habitacional, nós estamos lá de portas abertas para recebê-los. E esse produto que nós estamos trazendo aqui, que chama Aporte Caixa, é um produto onde você vai poder retirar um dinheiro sem destinação específica, alienando um patrimônio, um imóvel, né, um terreno ou uma construção. Então, da nossa parte é isso, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e a gente queria apresentar esse produto. Máximo 5 minutos. Sim. Nós queremos agradecer, né, os internautas que estão nos ouvindo aí. Eles têm condição de fazer perguntas lá para a gente? De lá? Ainda não, né? Mas pode ser via e-mail, que nós vamos responder a todas. Então, nós vamos aqui fazer uma apresentação pequena, tá? Não queremos cansar vocês. E depois a gente abre para um bate-papo, para a questão das perguntas mesmo, ok? Então, com vocês aqui, o Marlon. Boa noite, pessoal. Uma satisfação muito grande estar aqui representando a Caixa, me dirigindo a vocês, um segmento importantíssimo na economia do Brasil. Vocês que representam as pequenas, médias e grandes empresas, através do direcionamento correto dos tributos e da orientação aos empresários para continuarem gerindo os seus negócios com competência e gerando riqueza para o nosso país. Atenta a esse contexto, a Caixa Federal procurou formatar um produto que atendesse os mais diversos segmentos da economia. Nós temos hoje o mercado, em todo o segmento bancário, o produto consignação, que é um produto que você direciona a linha de crédito e ele fica consignado aos salários. E, atento a essa necessidade de mercado, a Caixa criou o produto Aporte Caixa, como a Maria Cleoni já iniciou a fala. Podemos passar, Cleoni? O aporte, como o senhor dizendo aí na redação, é uma linha de crédito sem destinação específica para pessoas físicas, clientes ou não da Caixa, que representem com garantia um imóvel. A vanguarda desse produto é o prazo, né? Então, os senhores podem pesquisar no mercado hoje, no segmento de pessoa física, prazo de 180 meses, realmente uma inovação. Então, a gente procurou um prazo mais elástico para ter realmente uma condição de facilitador para todo o profissional do segmento de pessoa física. Então, profissional liberal, autônomo, não existe um direcionamento específico. Todo cliente pessoa física pode ter acesso a esse produto. Mínimo de R$20 mil e até 70% de avaliação do imóvel, né? Então, a avaliação pode ir de 50% a 70%. E o valor da avaliação do imóvel mínimo é R$30 mil. O máximo não há. O imóvel pode ser comercial, residencial, urbano ou terreno. Inclusive imóvel de terceiro. Ainda não, mas já tem estudos já para que a gente direcione também como garantia o imóvel rural. É uma simulação inicial que nós fizemos.
Os senhores observem aqui, ó, esse prazo ele vai de 120 a 180 meses. Até o patamar de 120, a gente acolhe essa taxa de 1,51 mais TR. Um crédito, um exemplo, um crédito de R$50 mil, prestação de 1.301. Um detalhe interessante dessa nova linha é o comportamento das prestações, que elas tendem a cair. Quer dizer, é mais uma inovação. Ele é similar à nossa linha de crédito habitacional. E o comportamento também. Os senhores observem ali, ó, a prestação 61ª, R$ 910. A última prestação, R$ 423, nesse exemplo inicial de R$50 mil. De R$100 mil, R$ 2.503, a 61ª, R$ 1.721 e a última, R$ 847. E assim sucessivamente, com 180 meses, ele tem um incrementozinho de taxa, mas você tem mais 5 anos de prazo, né? Obviamente que nesse interim, se houver a necessidade de balões, né, você tem um recurso disponível em conta, você quer abater no saldo da sua linha de crédito, você pode abater, é feito um recálculo naquele dia das prestações e do prazo, e abate-se o valor desse balão, e você pode continuar a sua linha de crédito em valores menores, caso queira. Caso não queira, permaneça com as prestações, né? Ok. Cota máxima do empréstimo é até 50% do valor da avaliação do imóvel único residencial. Essa é outra inovação, né? Mesmo o seu imóvel único residencial, você pode colocá-lo em garantia. Até 60% no caso de imóvel urbano, que pode ser comercial, segundo residencial ou terreno. Quer dizer, olha as opções que você tem em mãos, né? E até 70% do valor do terreno, imóvel comercial e segundo residencial para os clientes caixa com produto e pacote de relacionamento a 120 dias. Ou sócio de empresa correntista também, quer dizer, os correntistas que são sócios de empresa e têm contas conosco, se valem dessa condição do percentual de até 70%. Os valores são limitados à capacidade de pagamento do proponente e os empréstimos até 200 mil aceita-se em substituição à avaliação só o IPTU, né? É outra inovação também. É um imóvel até o patamar de 200 mil reais, não há necessidade de a gente abrir uma ordem de serviço, levar um engenheiro para fazer a avaliação. A gente acolhe a avaliação já feita pela prefeitura, né? Vamos lá. Comprovante de renda, 30% da renda familiar, comprovada ou não, considerando seu encargo mensal, total em função da análise do risco de crédito e capacidade de pagamento proponente apurada no sistema. É o behavior scoring que toda instituição faz, é o que a Caixa faz também. A amortização é em 180 mesmo, como a gente já comentou, e também já tecemos uma consideração sobre a liquidação antecipada, né? Os juros têm esse patamar 1,69 até 20 e 1,51 especial para empréstimo com amparo de convênio. Essa questão do convênio depois vai ser até um objeto de um bate-papo, uma reunião com a diretoria do sindicato, para a gente viabilizar essa possibilidade de um convênio com vocês, extensivos aos contadores e contabilistas, né? Que é um dos objetivos da nossa reunião também. Basicamente, o produto é esse. O papel nosso Pois não, Ronan? Marlon, não sei se está no momento das perguntas, mas para sindicato, caso o sindicato queira construir, nós temos a sede própria, o melhoramento da nossa sede, pode-se conseguir o aporte de caixa, ou uma linha de financiamento, um Construcard, por se tratar de sindicato? Pessoa jurídica. Nós pegaríamos a ata de constituição, né, Cleoni, do sindicato. Esse produto é direcionado para a pessoa física, o aporte, né? Agora, o sindicato, pela constituição e a ata de constituição dele, permitindo a contrair um crédito, nós temos como viabilizar, ou para o Construcard, né, ou para um produto na área comercial,
habitacional, com taxas até mais confortáveis, inclusive, que é o SBPE na área comercial, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né? Na área comercial. Então, o papel nosso é esse. É o SBPE, que chama Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Perfeito. Né? Você prefere que as perguntas sejam feitas no andamento da... ou no final? Pode ficar à vontade, né? Certo. A critério. Pergunto, ele pode, ao invés de 180 meses, 120 meses, né? Que a gente está velho, 5 anos pode? Pode. O cliente escolhe o prazo até o prazo máximo e isso vai se flexionar a capacidade de pagamento, né? E o valor que ele pleiteia. Né? Alô? Melhorou, né? A orientação que nós damos é o seguinte: às vezes, quando a gente vai fazer a análise da capacidade de pagamento e a idade do proponente, às vezes fica muito... A gente não consegue aprovar o crédito naquele prazo que o senhor pede, por exemplo, 5 anos. A orientação é, passamos no prazo máximo ou no prazo que conseguir aprovar, né, pela renda, e aí depois o senhor vai fazendo amortizações. Se o senhor tem condição de pagar, ao invés de 2.000, a prestação consegue pagar 4.000, o senhor vai pagando. Duas prestações por mês, por exemplo, o senhor antecipa o prazo, da mesma forma. Né? Eu posso falar uma besteira aqui, mas não leva a mal, não. Véi é o desgrama mesmo, né? Véi não, depois do 60 aí, não adianta que não confia. Por isso que eu não quero nem pensar em fazer. O prazo vai até 80 anos, a soma da idade e o prazo do empréstimo. Então, o senhor ainda tem 20 anos. Se o senhor tem 60, está tranquilo. Velho, é melhor. O colega quer fazer uma pergunta lá. Vai lá, Ronan. Vamos ouvir a pergunta da colega lá. Essa linha só está favorável disponível na agência da Praça do Trabalhador ou correntista de outra agência da Caixa pode ter a mesma linha de crédito? Todas as agências da Caixa trabalham da mesma forma. Então não precisa ser necessariamente na Praça do Trabalhador, não, qualquer não, agência? Qualquer agência. Do país. Mais algum questionamento aí, pessoal? Alguém que levantou a mão aqui para você? Não? O Carlos aqui. Como você já esclareceu, eu sou cliente Caixa há mais de 20 anos em outra agência. Posso falar com o meu gerente ou vocês têm uma certa facilidade? Como é que é? Você pode falar com o seu gerente, mas se você quiser fazer conosco lá também, não tem problema. Posso também ir lá com vocês? Tranquilo? Então, porque na hora da avaliação vai contar o seu tempo de cliente Caixa. Exato. E isso onde tiver. 20 entendeu? anos de Caixa já. Aí, então, tudo bem. Franciano aí, parece. Deixa o Zé Carlos aí fazer um aí. O imóvel de garantia tem que ser em Goiânia? Não necessariamente. Se a gente tiver condição de avaliá-lo, né? Dependendo do lugar. Por exemplo, Aparecida, Senador Carneiro. Tranquilo. São considerados limítrofes, né? Entorno aí aqui. tranquilo, sem problema. Obrigado. Franciano. Mas então, colegas, é o seguinte, sem querer puxar lá para essa agência, conforme a Maria Euclide disse, qualquer agência, mas a diferença está aqui, na presença dele conosco. Mesmo cliente de outra agência, chega lá com a Maria Cleoni e com o Marlon. Olha, eu sou do sindicato e eu quero conversar com você aqui como um colega bem próximo. Por isso que eles estão aqui. Inclusive, pessoal... Confirmando o que o Ronan está dizendo aí, eu sempre fui crítico ferrenho à Caixa, a respeito do nosso sistema. Mas a agência de vocês tem um funcionário muito bom nesse sentido, o Balbinácio. Trabalha com vocês ainda? Trabalha. Ele é um rapaz que eu tenho... licença médica, mas... Isso, excelente profissional, viu? Que eu tenho mandado para ele lá, realmente tem saído. Isso, nos conforme. Para a questão, é necessário ser correntista da Caixa na agência? Não.
Não é necessário que seja correntista naquela agência. Pode ser correntista em qualquer agência. Mas, independente de ser correntista ou não, clientes ou não da Caixa, pode ser feito esse produto. Não tem necessidade de ser cliente. Se não for, é uma oportunidade de ser nosso cliente agora. O filho lá, ó. Vai. Eu presente aqui, eu conheci esse cidadão aí. O atendimento dele em banco eu nunca vi, não. Banco privado, nem banco privado não consegue dar o atendimento que esse rapaz dá. Muito obrigado, Júlio. O Júlio lá. Júlio. Tudo combinado, né? Eu não vou nem falar quantos anos a gente conhece, não vai descobrir que você está velho, né? A Católica está firme até hoje, firme, PUC, né? A gente fala que fomos colegas de PUC, pronto. Exato. Né? Mas deixa eu só tirar uma dúvidazinha. O imóvel que eu vou estar financiando, sim, ele não pode ser a garantia, tem que ser um terceiro, é isso? Pode ser sim. Vamos supor que eu estou comprando uma casa, 150 mil. Eu vou dar metade, 50%. Essa casa não pode ser garantia, tem que ser um outro imóvel. Não, porque... São duas modalidades de empréstimos diferentes. Nós estamos falando aqui de um aporte, é você pegar um bem que é seu, um imóvel, ir lá na Caixa, tirar um dinheiro e dar aquele imóvel em garantia. Outra coisa que você está falando é o seguinte, você quer comprar um imóvel, não é isso? E dar 50 mil e financiar o restante. O próprio imóvel é a garantia. Ok? Mas foi isso, eu entendi que você financiou a casa e depois queria dar o imóvel como garantia para um outro financiamento? Não, né? Não, né? Era isso mesmo. Ok, então. Na verdade, eu estaria comprando essa casa no zero e a Caixa estaria financiando a metade e eu estaria pagando a outra metade. Esse próprio imóvel seria garantia. A garantia. Exatamente. É a nossa linha tradicional de habitação que você está falando. Vamos ouvir, pessoal. Vocês citaram aí imóvel de terceiro. Vamos supor que eu quero levantar um empréstimo. Aí esse imóvel de terceiro poderia ser de um parente, de um amigo que me confiasse isso? Exatamente. Bom. Então vamos dar uma chácara lá para financiar meu Construcart. Marlon. Pois não? Hoje a gente vê a grande deficiência das escrituras. Elas não consta, né? Consta lote. Não consta o patrimônio. É uma deficiência muito grande a gente vê hoje na cidade. Então, quer dizer, mas se a pessoa vai lá, ele vai ver que tem realmente já... Você vai considerar a escritura ou o patrimônio? Tivemos casos já. O imóvel não averbado, a Caixa considera o terreno como o bem em garantia. Isso. Já só não é edificação, o terreno. Mas aí, no caso, a avaliação é da totalidade. A avaliação, o engenheiro coloca claramente que está avaliando o terreno. O terreno. E fica a critério do pleiteante ao crédito se ele quer ir à prefeitura, registrar, homologar a averbação ou fazer só com o terreno como garantia. Certo. Não é porque a escritura hoje, dificilmente você vai ver hoje. Sem problema. Sem problema. A linha é o mesmo sistema da Construcart? Não, Construcart é uma outra modalidade que nós temos, que é um cartão para o cliente Caixa, normalmente não precisa nem de garantia, né? Aí é um cartão que você faz compras de material de construção nas lojas conveniadas. E a taxa de juros é a mesma? 2,4 em 60 meses. Né? Esse é melhor. Esse é melhor que o Construcart. Caixa está com a taxa mais confortável. Marlos, fala, João. Deixa eu perguntar um negócio. Se a gente pode ter o cartão Construcart para construir em qualquer local, urbano ou rural? Urbano. O Construcart, a vocação do produto foi para que você compre material de construção para construção no segmento urbano, né? Então, essa é a vocação dele. A nossa proposta do aporte Caixa é porque ele não tem destinação específica. É um produto que ele abre um leque de opções para você, até para você montar um negócio ou saldar dívidas com taxas de valor maior.
Você faz uma pesquisa hoje, no mercado de pessoa física, não se tem hoje no sistema financeiro nacional uma linha de crédito com uma taxa dessa. Na pessoa física não tem. Então, você faz um cálculo simplório, você observa que você pegando um aporte caixa, mesmo para saldar créditos já existentes, compensa, né? Que dirá para investimento, né? Ele é um produto que ele aceita, ele disponibiliza para você um leque de opções, né? Everaldo. Só esclarecer aqui, a diferença entre o produto aporte caixa e o Construcard é o seguinte: é a taxa de juro e o prazo. O aporte caixa é no máximo 36 meses, então o prazo é bem reduzido. Então são valores menores. Então, normalmente, o que a gente faz? O cliente vai lá, financia o imóvel. Aí, ele começa a resolver, olhou lá, mas ele não tem armário na casa, ele comprou uma casa nova, não tem armário, ele faz um Construcard e compra os armários, entendeu? Não é um valor tão expressivo quanto você pode tirar no aporte, porque o prazo dele é curto. Então, o aporte é aquilo que o Marlon falou, sem destinação específica, e o prazo até 180 meses. Isso aí é 15 anos, então deixa você mais tranquilo, né? Ainda sabendo que a prestação é regressiva. E a taxa é melhor, né? E a taxa é melhor mais ainda. confortável. Isso. Ok. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Peralta. Eu gostaria que voltasse aquela tabela. Sim. Aí. Nos primeiros 5 anos você paga e ainda dobra. Aqui nós fizemos uma condição mostrando no período quando ela começa a decrescer. Mas no site nosso, temos lá na área habitacional, você pode fazer a simulação também. Ele mostra claramente todos os números da tabela e o tanto que ela vai decrescendo com o tempo. Muitos clientes que a gente demonstra esse produto, o pessoal não está acreditando muito, mas é essa mesma formatação do produto. E o objetivo da Caixa foi realmente inovar e de fomentar recursos para a área produtiva. Mas os primeiros 5 anos são fixos em 1.301? Não, nós extraímos da tabela uns valores só como exemplo. Ok. E lá na tabela você vai ver que o comportamento dela é de decréscimo. A partir da segunda parcela, ela já é decrescente. É claro que é um valor bem pequeno. Né? 300, não é tão você quer ver? Mas... 300, ó, ficou 7.300 a primeira. E lá na 61ª ela já cai para 4.967. 7.200, 7.300 vai... Fala no microfone aí. Pessoal, aqui está considerando, estão considerando aqui, ó, lá no primeiro exemplo, 1.301, eles estão considerando que da primeira até a 60 é igual, não é? A primeira é 1.301, a segunda é 1.295, a terceira 1.280, exatamente. Assim sucessivamente. Já foi esclarecido, realmente. Então, pessoal, a extensão social desse produto é sem precedentes. Então, se vocês entenderem a ciência desse produto, isso vai ajudar muito a clientela, inclusive a área empresarial também. Tem um grande empresário, um médio, um pequeno empresário, que está precisando de giro mais urgente, eis o produto que vai satisfazer a necessidade dele. Mas dá trabalho para o contador, né? Porque ele vai arrumar empréstimo na pessoa física, tem que emprestar para a pessoa jurídica. Né? Aí é complicado. Só que uma dica para vocês terem uma ideia de quanto seria que vocês poderiam tirar na Caixa, por exemplo, né? Vocês pegam esse valor da prestação aqui e ele não pode ultrapassar 30% da sua renda mensal. Entendeu? Ok. Everaldo, pergunta aí, depois o Arlon quer perguntar ali. Não vou perguntar não, porque Não, porque você não está acostumado a pagar juros, você não pode, é capitalista. Vai lá com o Arlon. Tá ok, pode falar. Muito embora... Tá ok. Muito embora vocês tenham esclarecido que essa é uma linha de crédito que não precisa ser não destinada assim, especificamente para... mas como está se debatendo na linha de compra de imóveis e coisa assim, eu gostaria de perguntar, suponhamos que eu não queira comprar um imóvel, sim, mas eu gostaria de melhorar o imóvel onde eu resido, fazer uma ampliação, um melhoramento, reforma, sim, coisa assim. Okay. Seria
também permitido da mesma forma? Perfeitamente, pode colocá-lo em garantia e você escolhe o valor que você quer pleitear. Certo, ok, obrigado. Você pode até viajar com o dinheiro, viu? Fazer férias. Bem, pessoal, desse assunto aí do... Seguramente. Ah, Zé Walter. Marlon, foi bom te reencontrar, né? A pergunta é o seguinte. Lá fala que rendas comprovadas ou não, nós, contadores, vamos sofrer aquele desgaste de pedir a Decore? A Decore é um ferramental de comprovação de renda homologado legalmente e sim, né? E nós podemos utilizá-la como fonte de renda, sim. A Caixa tem tido sugestões, juntamente com o Decore, da movimentação bancária do cliente para que haja uma efetiva comprovação no aspecto do movimento bancário. Muita gente, o cliente pessoa jurídica principalmente, ajuda muito o movimento bancário dos últimos 3 meses, que ele vai trazer um norte claro ao gerente qual a condição de pagamento, né? Que o banco tanto precisa como um instrumento para saber realmente se o cliente tem aquela capacidade, né? A classe só solicita o seguinte, que vocês nos ajudem dizendo ao cliente que é um documento, é sério e que não é sem dúvida qualquer coisa. Porque o cliente fala assim, o gerente falou que isso aí é qualquer coisa, não tem problema. Eu acho que vocês têm que esclarecer que é um documento sério e que pode levar a consequências sérias o profissional. Sim. Muito obrigado. De nada. Muito bem lembrado por você, Zé Walter, porque eu, como representante do CRC, na realidade, quando ele diz lá, renda não comprovada, sinal que ele não vai exigir a Decore. Porque se é não comprovada, ele não pode exigir a Decore. E o CRC, na realidade, ele não embasa, ele não considera como embasamento legal o extrato bancário. Porque o extrato bancário não é renda, certo? Ele tem uma demonstração financeira, porém não é renda. E a Decore está para elaborar uma comprovação de renda. Então, o CRC, em todas as fiscalizações que houve, ele bateu forte em cima dessas demonstrações de extrato bancário. Porque extrato bancário é uma movimentação financeira e não uma comprovação de renda. Sim. Certo? É uma renda. É só esse lembrete aí, bem lembrado por você. Eu acho que no assunto de linha de crédito, acho que todo mundo pegou mais ou menos e os interessados, a agência foi muito bem recomendada, né? Pelo Ronan, pelo Zé Walter, pelo Wendel, pelo Júlio, Djalma, quer dizer, teve o Franciano também, que ele recomendou muito bem. Então, acho que é interessante que nós procuramos os parceiros ideais para que possamos fazer alguma parceria, né? Falar aí? Não, né? Agora é porque eu estou querendo aproveitar o tempo aqui rapidinho, porque acho que tem um menino ali que ele é bom na certificação, certo? Na conectividade. E o que nós pudermos extrair dele aí, até o problema do Ellerson, né? Vamos ver se, às vezes, ele tem a solução para nós. Você quer, já passa a palavra para ele? Você... O senhor Ronan deixou um questionamento lá para mim, o seguinte, qual que seria a pergunta, né? Se o cliente, o dono, o proprietário de uma empresa, vai lá, faz adesão, conectividade. Aí ele chega no escritório de contabilidade e passa a senha para o outro. E aí? Existe, não sei se vocês fazem isso, mas existe no sistema, no próprio sistema da conectividade, uma procuração eletrônica, que o proprietário entra e pode passar para a empresa, que é o contador dele, né? Agora, se ele não fizer isso e simplesmente entregar a senha dele, aí ele vai arcar com as consequências, né? Porque a Caixa passou para ele. E a pergunta era, além de observar, movimentar, se é possível movimentar? É possível movimentar, sim.
Não é só consulta, não serve só para consulta, né? Pode fazer movimentação. Então, acho que é muito grave, tanto para vocês terem a senha dessa pessoa, desse empresário, que mais tarde ele pode alegar alguma coisa. Então, orientar que faça essa procuração eletrônica, né? É a orientação que a gente tem para vocês com relação a isso. Agora, as perguntas nós podemos passar. Deixa eu ouvir o Zé Carlos aqui primeiro. No caso, essa procuração gera uma segunda senha? Já. Vamos ouvir o rapaz. Testando. Ok. Um certificado digital, só complementando o que a Maria Cleoni já falou, o certificado digital ela é uma identidade. No mundo virtual, que é a tendência atual, né, de sempre informatizar cada vez mais, o certificado digital é a mesma coisa que a identidade. E a senha dele é a mesma coisa que você colocar seu polegar com a digital lá. A tendência atual é que as funções ligadas ao certificado digital só vão crescer. Atualmente, a Receita Federal já exige o certificado para fazer a nota fiscal eletrônica, né? A partir de janeiro do ano que vem, a única forma de acessar a conectividade social vai ser através do certificado digital. E, provavelmente, o futuro é que acesse a conta bancária, declarações de imposto de renda, qualquer contato eletrônico que o governo exige, ele vai pedir a certificação digital. Essa é a tendência. Então, quando o cliente entrega o cartão dele, principalmente com a certificação, né, e dá a senha, ele está entregando a chave do cofre para vocês. Por enquanto, essas funções ainda não existem. Então, por enquanto, o risco é menor. Mas conforme isso for crescendo, é a mesma coisa que a pessoa arrancar o dedo e falar, ó, tá aqui minha digital, você pode usar do jeito que você quiser. Certo? Ok, Divina. E... O Ronan está levando o microfone para você. Eu ministrei uma aula lá em Morrinhos para mais ou menos 150 pessoas, tudo contadores. Eles me fizeram uma pergunta que foi perplexa, sim. No momento eu não pude responder, mas eu ainda arranhei lá. É o seguinte, ele me perguntou perguntou-me um contador, se o escritório poderia fazer mais de uma procuração. Agora, eu falei assim que procuração eletrônica eu não saberia, que eu responderia. Mas procuração eu posso fazer quantas eu quiser. Mas, depois eu fiquei preocupada, tendo em vista que a chave eletrônica, é tudo eletrônico digital, igual o moço falou, é possível mais de uma procuração para acesso na mesma conta de uma empresa? Achei difícil a pergunta e não vi a resposta no momento. Olha, no âmbito da conectividade social, né, que é a nossa área, até onde eu sei, no certificado digital você pode passar uma procuração para um CNPJ ou SEI, e aí esse CNPJ pode passar uma nova procuração. Mas seria... O CNPJ pode passar uma nova procuração para um CPF, que seria de um funcionário da empresa para sacar o certificado dele. Ou então você pode passar diretamente para um CPF, uma procuração direta para um CPF, que seria um funcionário seu para acessar os dados da empresa. Mas a pergunta dele não é... Essa eu sei, são as cadeias que está lá no demonstrativo. Ele diz diferente. Ele quer que passe para a empresa dele e quer que passe para o sócio. Conclusão, duas procurações para o mesmo fim. Eu sou empresa A, ele quer passar procuração para acessar a conta, duas pessoas diferentes. Um é o contador com status de equiparação de pessoa jurídica e a outra é um CNPJ. Aí que ficou. Em cadeias eu sei que pode, por subestabelecimento. Por subestabelecimento. Agora eu quero saber o seguinte, a empresa A vai passar para o contador e vai passar para a empresa de contabilidade para o mesmo fim, todas para acessar a caixa, a conta da FGTS. Ok. Olha, eu acredito que pode fazer vamos ouvir mais a resposta dele. Eu acredito que pode fazer mais de uma procuração. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu creio que quando eu estava lendo o manual sobre isso, havia menção de que poderia ser feito mais de uma procuração. Isso, mais de uma. Tá? Sobre a pergunta dele também, ele perguntou sobre uma senha, né? Vamos ouvir aqui, pessoal. Quando você passa a procuração eletrônica, é para um outro certificado. Então, ele passa a acessar com o certificado dele. Então, eu tenho uma empresa
E aí eu contratei uma empresa de contabilidade. Eu, com meu certificado, eu vou colocar o CNPJ da empresa de contabilidade dele para acessar os dados da minha conectividade social. A partir daí, ele, com o certificado dele, ele pode acessar os dados de FGTS da minha empresa. Certo? Aí ele vai usar a senha dele, o certificado dele. Essa procuração tem uma validade de 1 ano. Ela tem que ser renovada a cada ano. É só o seguinte, o empresário, ele pode fazer quantas procurações ele quiser. Ele pode contratar 3 contadores. Ele pode dar 3 procurações, uma para cada contador. E eles vão ter a mesma finalidade, ter o mesmo acesso. Como ele pode dar para um advogado também, para ter qualquer acesso. Então, naquela primeira cadeia lá, ele pode fazer quantas procurações ele quiser. Para mim mesmo, por exemplo, o empresário pode fazer quantas procurações? Pode fazer uma hoje, pode fazer uma amanhã, e assim sucessivamente. Com o mesmo poder. Para mim mesmo, ele pode fazer mais de uma. Ela só vai mudando as datas de validade. É só deixa o Geraldo comentar aí. Não, o que eu ia comentar é que ele comentou, que inclusive lá no manual de instrução da GFIP, ele dá exemplo que o contador está lá no escritório dele, gera lá a GFIP, não há condição dele transmitir, ele pode ser transmitido de outra forma. Então lá no próprio manual dá essa informação. Passa para o Júlio lá, depois eu boto... É porque tem que ir lá. Hierarquia aqui, Zé. Depois você bota para o Zé Walter aqui, tá, Ronan? Só um pouquinho. Veja bem, nesse emaranhado de quantidade de procurações, eu gostaria de saber se o sistema da Caixa tem como identificar qual o procurador está fazendo. Por que a minha pergunta? Até onde vai meu grau de responsabilidade? Se o empresário tem a chave, tem o acesso, eu faço a informação, ele vai lá e muda. A Caixa está preparada para isso? Sim, ela tem o acesso a qual o certificado que fez cada ação. Não. Tem. Perguntei procurador e não certificação. A empresa tem a certificação. Eu tenho a procuração, o empresário tem o acesso, ele e outro lá tem a procuração. A Caixa sabe se sou eu ou se é ele que está movimentando? Sabe, porque você, para receber uma procuração, você tem que ser certificado. O certificado que transmitiu é que foi feito lá. Exatamente. Eu estou falando que eu tenho a minha, sou procurador daquela empresa. Eu tenho a minha certificação, a empresa tem a dele. Ele passou para um advogado, uma procuração. Ele também tem a da empresa. Mas ele passou para um outro contador que é amigo dele. Ele também tem a da empresa. Sabe, eu quero saber se a Caixa tem como saber se fui eu que movimentei, se foi ele ou se foi ele. A Solute teve 3 reuniões esclarecendo isso aqui. Vamos passar para frente isso aqui. Ó. Zé Walter aqui. Ó. Tem. É o seguinte, para você fazer qualquer movimentação, você tem a certificação. A procuração é feita para você acessar com o seu CPF, mas você vai usar a certificação para você ter aquele acesso. Cada ação que é feita, ela é guardada o CPF ou o CNPJ do autor. Do usuário, correto. Isso aí já foi esclarecido aqui. Sim, tem como identificar. Tem a criptografia até do computador que gerou a mudança. Correto. Se foi aquele outro profissional em outro endereço, tem a criptografia dele lá. Correto. Exatamente. Vamos ouvir o Zé Walter aqui. Eu, quando estava vindo para cá, tentei fazer uma movimentação de uma comunicação de dispensa de um empregado. Não consegui entrar porque eu acho que os computadores da Caixa não estão em greve, não sei. A pergunta é o seguinte, mesmo com a digital, que me parece que é única e exclusivamente para entrar no sistema, que não vai mudar nada, tudo que está lá vai continuar do mesmo jeito. Nós vamos continuar penando como estamos, ou a Caixa tem alguma previsão de nos atender como deve ser atendido? Olha, infelizmente eu trabalho também nessa área, eu faço parte do atendimento do FGTS, né? E realmente eu tenho que atestar que há sérios problemas, dependendo do horário, o sistema cai e tem que dar comando e tentando até conseguir. Eu, infelizmente, eu não faço parte da área tecnológica da Caixa, eu não tenho como dar uma resposta sobre o que estão fazendo para mudar. O que estão prometendo, que prometem tanto para a gente como para vocês.
O que prometem é que com o certificado digital o número de funcionalidades e o acesso ao sistema vai melhorar. Mas infelizmente, eu não tenho como dar nenhuma garantia sobre isso. A pergunta foi por quê? Para acessar com aquela senha antiga, cumprir, não está difícil. O difícil é acessar nos serviços. E com a digital vai ser o mesmo sistema. Nós vamos cair onde estava, certo? E nós seremos penalizados. E me parece que vamos ter problemas sérios. A Caixa está pensando nisso, né? Ok. Peraí, vai lá na Divina. Esperamos que sim, viu? Vai lá na Divina que primeiro, que a Divina primeiro, Franciano. Ela está na frente. Vamos ouvir a pergunta da Divina. O Júlio procede, porque a gente conhece como é que funciona a procuração. Ele tem uma empresa, tem um contador em Anápolis aqui. Um desses, eu sei que ele pode passar até 1000 procuração, eu sei disso. Estou dizendo em termos de responsabilidade, de movimentação do empregado da mesma empresa. Procede o que o Júlio está pensando. Digamos que eu estou aqui em Goiânia e faço um acerto. Ele lá não fica sabendo. Ou seja, aí eu faço a folha, ele lá faz dispensa. Tem algo que não está procedendo juridicamente. Por quê? 2 contadores com 2 responsabilidades, tem que ter um responsável. Um advogado não pode entrar num processo de jeito nenhum se ele não tiver o subestabelecimento ou suspender sustar a outorga dele. Assim, eu estou pensando em coisa jurídica, não estou pensando que pode 1 ou 2 ou 3, pode. Agora, a empresa, vou falar da empresa, Handel do Brasil, tem um contador aqui em Anápolis, tem o contador-chefe em Goiânia e Anápolis. O de lá ontem fez uma rescisão, não falou para o outro. E isso, como é que fica? Porque aí fica sem dono, sem responsabilidade. Você entendeu? Eu quero assim, eu não quero achismo. Pode, eu agradeço, porque eu não encontrei se podia, concomitantemente, eu não estou falando que não pode, procuração mais de uma. Pode. Deixa o Wendel, parece que tem a resposta aqui. Peraí. Dá para o Franciano aí, que está na frente. Peraí, Wendel. Espera aí, deixa o Marlon responder primeiro. Divina, aqui, ó, o Marlon. O que a gente observa nesse caso é a responsabilidade civil e criminal dos gestores da empresa quando da gestão. Então, já não abrange tanto o controle da Caixa. É a gestão interna da empresa que deve observar a responsabilidade civil e criminal de cada profissional e o que faz e onde faz. Eli. Ok, vamos ouvir aqui, pessoal, senão tumultua demais. Ó. Quando o rapaz lá falou assim, em questão de digital, é uma coisa bem clara, ele deixou o digital dele. Eu sou um dos 10 autorizados pela empresa. A empresa autorizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? Se um acessou e eu fiz uma dispensa de um funcionário lá, eu deixei o meu rastro lá, que eu que acessei, pelo aquele código de autorização lá, ele sabe até de onde foi autorizado. É a mesma coisa, gente, da Receita Federal. É isso aí, correto. Um auditor da Receita Federal vai lá e entra no meu invasão de privacidade lá, entra na minha declaração de imposto de renda. A Receita Federal sabe até qual foi o auditor que acessou pelo certificado digital dele. Então, e a questão de, para esclarecer bem detalhadamente essa questão desses autorizados, lá mesmo, lá, quando você acessa lá pelo certificado digital, já como procurador, lá aparece lá autorizados, todos autorizados. Eu, como que autorizei aqueles outras pessoas lá, eu tenho a lista de todos os autorizados que eu autorizei lá. E se um daqueles acessou, tem como saber até quem foi que autorizou. Quem foi que movimentou, tranquilamente, isso aí não tenha dúvida. A declaração de imposto de renda mesmo, sem certificado digital, quando eu transmito pelo IP, eles têm como aí só saber de onde foi transmitida a declaração? Sem certificado digital, imagina com certificado digital, então. Ok, vamos ouvir o Wendel ali, que o Wendel estava querendo pronunciar o Wendel. Que eu acredito, no momento que você comunicou, o sistema da Caixa vai recusar outra comunicação. Isso. O sistema vai dizer, né? Já foi feita a dispensa. Hoje já existe. Para você fazer a mesma comunicação e não aceita uma segunda comunicação. E mesmo essa situação não vai poder acontecer, Divina, porque o programa tem que ser único para fazer a mesma folha, a mesma rescisão. Porque senão como é que ele vai fazer o controle de folha, o que ele ganhou, como que um vai saber ou não? Ok. Olha, eu vejo essa situação... como se você passasse 2 procurações, uma para cada pessoa diferente, para as pessoas administrarem seus bens. A partir do momento que você passou essas 2 procurações, você está assumindo o risco dessas pessoas
tomarem ações que você não quer. O sistema da Caixa ele vai guardar quem fez cada coisa. Se um fez a demissão, para o outro, se ele consultar aquele funcionário, vai aparecer que houve lançamento de data de demissão dele. Se ele tentar fazer uma movimentação, vai informar que já houve movimentação informada naquela conta. Mas a responsabilidade de ter passado a procuração é do cliente. Então, quando passa procurações múltiplas, está se assumindo também um risco de que possa ocorrer problemas com tantos acessos às suas contas. Ok, Tiago. Eu acho que de certificação, acho que nós ouvimos muito da Solute, a Solute ficou de comparecer aqui. O Ellerson, você resolveu aquele problema da GFIP? Faz a pergunta para ele aí, às vezes ele mexe com coisa, podemos esclarecer melhor isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma empresa que a gente trabalha com anexos. Tem um anexo 3 e 4. Só que na hora que eu envio a CFIP, eu tenho que enviar tanto ou num anexo ou no outro. Se eu fazer a soma, cada anexo tem uma soma. O anexo 3 está no Simples Nacional, que é o menos imposto, e que está no anexo 4 é imposto maior. Só que na hora que eu envio a CFIP só puxa o que está no Simples Nacional, ela não puxa o que está no anexo 4. Para ela puxar, eu tenho que colocar no anexo 4. Se eu colocar no anexo 4, ela não puxa o Simples, ela já vai em valores e devidos. Ela não vai nem o que está no lucro presumido, e ela não vai nem o que está no Simples, ela fica no meio. Como que eu posso arrumar isso? Se tem alguma melhoria? Olha, meu conhecimento da CFIP, ele não é muito bom, é bem superficial. O que eu posso fazer para você é passar o meu e-mail para você, você me manda por escrito isso e eu vou tentar descobrir uma resposta para você. Tá. Nós temos uma gerência interna que é de fundos. Aqui o Elson. Viu, Elson? Oi? Através do e-mail do Tiago, nós vamos direcionar essa gerência interna de fundos, que é especializada na GFIP. Você vai ter a resposta. É porque eu tive na Receita Federal, a Receita Federal não ajuda a gente em nada. Eu enviei um processo para lá, ficou 6 meses em Brasília e veio para cá sem resposta. E a CFIP não puxa mesmo. E o meu cliente está precisando de pagar as guias dele e não está tendo como pagar. Porque se eu envio no Simples Nacional, o imposto dele deu maior. E se eu colocar na GPS é fácil, eu coloco, mas a CFIP não puxa. Ok. O Wendel ali, ó. Vê se nós... Para encerrar isso aí. Provavelmente isso é programa, tá? Vai, então dá um remédio, porque ninguém está sabendo senão. Porque tem programa que não consegue... O programa está fazendo, a CFIP que não está fazendo. O programa faz. Às vezes você acha que está fazendo. Aqui... Porque eu já vi, acho que eu tive um caso parecido com esse lá, depois deu certo. Então depois você vai consultar direitinho, trazer para nós e ensinar para todo mundo. Você pega meu telefone, aí a gente depois... Gente, eu tenho o Zé Carlos aqui para falar ainda, e eu vou pedir deixar a palavra à vontade aqui para eles. O Eudes. O Eudes não posso negar para ele, não. Na realidade, eu queria só fazer um pedido, já que são os gestores também, que são pessoas que estão à frente aí das agências, né, que poderiam nos ouvir. Nós temos eu creio que não é só problema meu, nós temos uma dificuldade muito grande hoje para cadastramento de PIS, pessoas novas, que nunca trabalharam no PIS. Quando é um correntista de uma agência, a gente chega e apresenta aquela DCT, consegue se fazer em 2 dias. Quando não é correntista, é 4, 5 e 6 dias úteis. Porque as agências, as pessoas dizem para a gente o seguinte: isso aqui não tem como ser feito agora, porque isso aqui é feito em São Paulo. Com coisa que a gente, pensando que a gente fosse meio otário, né? Eu sei que isso aí é feito nas agências, o cadastramento de PIS é feito nas agências. Então, pedir a vocês é o seguinte: facilitar, pedir por intermédio da administração, da superintendência, que facilitar o cadastramento, o acesso. Eu fiz, uns 3 anos atrás, eu mandei via ouvidoria um pedido assim, para que a gente fizesse, já que nós temos uma senha de acesso na conectividade, nós mesmo digitássemos esses valores e entregássemos a DCT com o PIS para a agência conferir. Eu acho que facilitaria muito isso. Eu pensei que ia facilitar
através do conectividade CP, ledo engano, veio as mesmas funcionalidades ou uma mais de que do conectividade via disquete. No momento, a única coisa que mudou realmente foi a dificuldade para transmitir os arquivos, porque, como o José Walter falou, está difícil acessar a conectividade, os servidores da Caixa não respondem à altura que a gente necessita, principalmente dias de segunda-feira ou pós-feriado, que o movimento que a Caixa está com uma demanda maior de serviço, automaticamente eu creio que eles tiram os servidores do serviço menos importante e joga para cima dos correntistas e nós penamos. E eu sempre encaro o seguinte, já mandei os e-mails, falo assim, nós somos um parceiro, eu acho que um parceiro em potencial da Caixa, nós trabalhamos gratuitamente para a Caixa Econômica Federal, então nós teríamos que ser melhores tratados nesse sentido, até com um pouco mais de respeito pelos servidores das agências. Eu não vou dizer especificamente uma agência ou outra, como a gente tem dificuldade nesse cadastramento. Às vezes é um final de mês, tem um cliente novo, um funcionário novo a cadastrar, o cliente quer incluir ele na folha de pagamento com urgência, e a gente às vezes necessita dessa certa urgência, e a gente não tem condições de atender justamente por falta dessa demanda, um auxílio da Caixa. Então, esse é um apelo. Pede para a superintendência, ou fazer a instrução, ou o pessoal acessar através do pessoal da conectividade, abrir esse link para que nós cadastrássemos o PIS e entregássemos o DCT com o PIS. Cadastrei na agência, está aqui, confere, está tudo ok, homologa. Acho que facilitaria bastante para nós. Tanto que se houver depois algum erro, esse é o RDT, né? Bom, vamos lá. Tem algumas informações aqui que eu acho que vão ser importantes. Essa questão da DCT, eu trabalho na área do PIS, FGTS, então a gente mexe com DCT diretamente. Como é que isso funciona? Até uns 2 anos atrás, foi na época que eu entrei na Caixa, ela era digitada nas agências. A gente recebia, passava para a área interna, eles digitavam na própria agência e ficava pronta em mais ou menos 2 dias, era uma coisa rápida. Aí, de repente, houve uma demissão de terceirizados, eram funcionários terceirizados que faziam isso. E a Caixa centralizou isso num centro de digitação de documentos que fica lá em São Paulo. Então, a ordem era chegar à DCT, a gente junta todas e envia para esse centro de digitação. Só que a gente também tem acesso ao sistema. Então, a gente consegue fazer a digitação. O problema é que, dependendo, às vezes a demanda é muito alta e nós somos os profissionais que atendem ao público, então toma-se a opção entre fazer na hora ou ficar ou mandar. A gente prefere mandar quando há uma quantidade grande. Lá na agência, particularmente, uma decisão nossa lá, quando a gente recebe as DCTs, tem 2 opções. A pessoa pode pegar a fila, a gente vai olhar as DCTs, vai colocar uma por uma, ver quais funcionários já têm número de PIS, porque muitas vezes ele já tem um pré-cadastro, não é um PIS ativo, mas já é um número cadastrado, a gente já passa esse número na hora. Se houver urgência, eu preciso para amanhã, para depois de manhã, estou fechando a folha, a gente faz na hora, se não há urgência, a gente pede para a gente poder mandar lá no centro de digitação. Mas isso é uma opção que a gente tomou lá. Então, dependendo da agência que você procurar, existem agências com bons funcionários, bons atendentes, e tem outras agências que, infelizmente, os funcionários que têm mais dificuldade em tratamento com o público são jogados nessa área porque não é uma área comercial. Então, você acaba tendo esse problema dependendo da agência onde você está procurando, certo? Lá na agência, sou eu e a Juliana que atendemos lá. Atualmente o gerente da área é o Hamilton, antes era o Bob Inácio. E nós tentamos dar o máximo de atenção possível, especialmente para contador. Eu falo muito para a Juliana, a gente tem que dar atenção para contador, porque se não dá, ele vai voltar. Ele precisa da ajuda para concluir o serviço dele, enquanto ele não conseguir, ele vai continuar voltando. A gente tem que dar atenção para ele, certo? Eu dou meu e-mail para os contadores, muitas vezes o pessoal que já vai lá, eles já mandam por e-mail perguntas, às vezes quer fazer uma consulta, não estou conseguindo acessar essa conta na FGTS, beleza, eu olho por e-mail mesmo. Demora um pouquinho para atender porque eu não tenho como ficar fazendo e-mail o tempo todo na agência. A gente tenta fazer esse tipo de atendimento o melhor possível lá.
Quanto ao PIS, existe um serviço, eu não tenho muita informação sobre ele, porque eu nunca mexi diretamente com isso. Existe um serviço, através de certificado digital, para fazer o cadastramento direto pelo PIS. Eu esqueci o nome desse serviço, eu posso tentar me informar mais. Eu sei que eu estava trabalhando em umas, quando eu entrei na Caixa, aí lá tinha uma empresa, Centro Álcool, que mandava quantidades exorbitantes de cadastro DCT, porque eles mexiam com safra de cana-de-açúcar, e aí toda vez que começava uma safra, era muito funcionário de todo o Brasil que ia para lá, trabalhador temporário, para trabalhar na lavoura. Então, vi uma quantidade muito grande de DCT. E aí eles entraram nesse serviço, eu não sei se tem que fazer um cadastro ou algo especial, mas através da certificação digital eles passaram a fazer o cadastro do PIS diretamente. Eu posso me informar sobre isso para tentar passar para vocês esse tipo de informação. Tá? Eu sei que existe, eu não sei como funciona. Tá bom? Isso, certificado digital. Eu não sei como funciona, eu sei só que existe esse tipo de serviço. Uhum. Certo? Não é parte da conectividade, é um outro serviço que usa o certificado digital. Tá? Todos vocês aqui já têm a certificação digital? Ainda não? Os escritórios geralmente todos têm. As empresas que ainda não estão adequando... Como assim? Sim, fazemos também. Ok. Olha, até onde eu sei, não vai haver prorrogação. E eu sei que isso é difícil, a gente atende muita gente lá. Eu sei que, por exemplo, o problema é fazendeiro, empresa pequena, porque eles pagarem o certificado é difícil. E é difícil de convencer eles também a pagar. Bem, pessoal, o papo está muito bom, mas o nosso tempo também está correndo. E se nós colocar a Ronan, dar a palavra para eles, agradecê-los, e você, se possível, marcar um novo encontro. Eu acredito que o Thiago vai ter muito serviço agora, né? Porque depois da facilidade e a disposição que ele teve de nos oferecer o trabalho e o serviço dele aqui, eu estou achando que vai ter muita gente amanhã na Caixa, né? Então, Maria Cleoni, o Marlon, o Thiago, né? Só que nós percebemos aqui, vocês encontraram aqui amigos de longas datas, né? E nós queremos dizer a todos vocês que a casa está aqui de coração aberto, os associados, prova disso está aqui, a presença em massa até o final. Dado esse feriado, realmente foi aquém do esperado, mas dado o feriado, tem alguém que jogou mais para longe um pouco. Mas dizer para vocês que a porta está aberta e vocês realmente, nós agradecemos de coração a exposição dos senhores e nós vamos estar lá. E eu também, não sei se eu posso me colocar aqui, à disposição, um canal, qualquer coisa, passar para mim, eu levo lá para a gerência, né? E deixar a palavra com os senhores para a final. Nós queremos agradecer a atenção, o carinho de vocês e deixar esse canal de comunicação através do sindicato e a agência na 74 com a Independência, o telefone 2764-4550, e estaremos lá todo o corpo gerencial e todos os colegas da agência à disposição para atendê-los. Eu vou passar para 2764 64 45 50. Vou passar a palavra para a Cleoni. R$ 45,50. Consegue enxergar aqui o e-mail? É maria-cleoni.oliveira@caixa.gov.br. Não, não é o underline, não. O hífen mesmo, não é o underline. É hífen mesmo. É.
Nós queremos 74 agradecer. com a Independência. Isso. Em frente ao Walmart. Frente ao Walmart, em frente à Câmara Municipal. Ponto Oliveira. Graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de reunir uns empregados lá, uma equipe muito boa. Então, assim, nós temos muito prazer em atendê-los, o que for preciso, através ou do seu Ronan, ou do próprio sindicato. Nós estamos aqui com o e-mail, com o telefone. Nos procurem. O que for preciso, o que for possível fazer, nós vamos fazer. Ok? A gente quer agradecer mesmo o carinho, a recepção, e quer pedir licença para ausentar, seu Ronan, que nós temos um compromisso agora, tá? Muito obrigada. Vai voltar para lá, não? A Cláudia não vai. A Cláudia está na... A Dilson Seara. Está dando de ver bem o e-mail? thiago.moreira@caixa.gov.br. Se tiver alguma dúvida da parte de FGTS, PIS, se precisar fazer uma consulta rápida, alguma coisa, cadastramento da empresa para tirar CRF, que eu sei que muita gente precisa disso, é só mandar que a gente faz o possível. Nem sempre sai muito rápido, porque não há tempo para a gente ficar checando e-mail e às vezes também demora para a gente conseguir um tempinho para responder, para poder olhar. Mas o que for possível a gente faz por e-mail. Okay. Pessoal, eu queria deixar o meu e-mail também, principalmente com relação ao aporte caixa, né? marlon.freire@caixa.gov.br. Marlon.freire. marlon.freire@caixa.gov.br. Freire. Obrigado. Nós que agradecemos. E desculpa nós aí, porque o nosso tempo hoje está meio corrido. Tudo bom para você. Obrigadão. Obrigado. Nós estamos com o nosso gente fina aqui, parceiro de muitas datas, que é o Zé Carlos, que já prometeu uma festa para nós, né? Mas vocês não esquecem da festa não, hein? A festa está em breve aí, mês de novembro. Está marcado. Ele veio trazer uma notícia aqui que muitos já viram por jornal, pela televisão, mas ele fez questão de nos visitar e dizer quem é o pai da criança. Pode. Tá. Aqui, tá. Oi. Vamos ver se vocês falam. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É uma preocupação. Eu não sei se vocês chegaram a ver no Popular, mas a gente colocou um manifesto de inconformidade na página 9, saiu na sexta-feira. O que acontece? Nós tivemos aqui em Goiânia uma mudança no horário comercial, de abertura do comércio, a revelia da sociedade. Mas o que me preocupou muito é que nessa sociedade, essa parte que foi afetada tem representantes. Tem aqui essa casa, tem lá o nosso sindicato, tem o sindicato dos empregados, que também é afetado nas relações de trabalho, tem os estudantes que foram afetados, e mais do que isso, o entorno de Goiânia abastece as nossas empresas de funcionários e esses mesmos funcionários também estudam. Então, ou seja, ia virar um caos, uma bagunça na questão de horário de sair do comércio, ir para a escola, entrar no comércio. Por que isso? Uma precipitação, talvez para ganhar mídia, alguma coisa, e aí já é um lado que não é da nossa conta. Acho que faltou raciocínio da parte de quem propôs isso, mas o que me preocupou, para que isso fosse tornado em lei, teve que ser votado. Foi votado isso. Então, quem estava presente? No jornal saiu quem estava presente. Então, no mesmo dia, na hora que a gente tomou conhecimento, eu procurei, a gente tem uma assessoria, uma assessoria parlamentar que nos é fornecida pela Federação do Comércio. E, através dela, a gente identificou quem assinou, que foi o Rosenberg. Eu entrei em contato com ele, tem aqui um documento dele,
dando a resposta sobre isso, e onde ele propõe a anulação do próprio ato dele, de ter assinado isso. Que ele reconhecia que houve um equívoco naquilo ali e tal, mas a grande preocupação é não ter sido consultado os representantes, os sindicatos, os contadores, os trabalhadores, os estudantes. Essa é a minha preocupação. E esse manifesto que a gente colocou, e eu fiz questão de vir aqui dizer que a gente teve todo o apoio da Federação do Comércio de imediato, que inclusive foi quem providenciou colocar isso lá no Popular, e também do Sindicato dos Empregados, através do Eduardo, que também ficou contrariado com essa postura dos nossos representantes. Aliás, queria deixar claro aqui para todos vocês que o Sindicato do Comércio Varejista nunca vai aceitar essa postura de nos comandar. Eles estão lá para nos representar. E para nos representar, eles têm que perguntar o que a gente quer, o que a sociedade deseja. Não é chega lá, cria uma lei, dá ordem, agora vou explicar como é que vocês vão fazer para cumprir. Não é assim, não. E eu acho que assim, essa minha vinda aqui hoje é para mostrar que daqui para frente não vamos aceitar isso, não. Se fizer, nós vamos lá e vamos procurar saber quem fez, e se não for de uma forma correta e legal, não vamos aceitar que isso continue. Só para encerrar, assinou a Federação do Comércio do Estado de Goiás, Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Goiás, Câmara de Dirigentes Lojistas e, através da Federação, o Sindilojas e todos os 27 sindicatos do Estado. Ou seja, eu acredito que essa casa também deve estar de braços dados, de mãos dadas, nesse ato que a gente, de repúdio a essa atitude, na defesa de uma democracia. Mais do que ninguém, eu defendo aquela casa como um instrumento de democracia. Mas ela também tem que seguir as regras de uma democracia. Não pode passar por cima dos representantes, das pessoas que trabalham, foram afetadas por isso e não foram consultadas. Esse é o principal motivo da minha vinda aqui hoje. A outra é uma boa notícia, dizer a vocês que a gente acabou de firmar a parceria com o escritório de advogados, né, para prestar assistência, tanto tributária quanto trabalhista, principalmente na área trabalhista, tem especialistas lá, que vocês podem utilizar. Consultem o sindicato patronal. É o nosso sindicato. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, peço para ligar no sindicato. Se a gente não souber responder na hora, agora tem o escritório que vai dar essa assistência para a gente, cumprindo mais uma daquelas promessas que a gente veio fazer aqui antes. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos, e pode ter certeza que o Sindicato dos Contabilistas é solidário nessa propositura que você acolheu e obteve êxito e sucesso, né? Tá? Nós que agradecemos, Obrigado. Viu? Quantos associados do Unimed tem aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um assunto para a Unimed, depois nós fala. Alguém tem alguma pauta aí que nós temos mais 40 minutos ainda para trabalhar? Meia hora. Vamos, qual que é a microfone lá, Geraldo? Você carrega o microfone lá para lá? Não, Geraldo, espera aí. Vamos ver? Daí vai carregar o microfone hoje, ó. Ali. É rapidinho, pessoal. Daí você... Josino. Joseg. Não resolveu ainda, não? Lei 11.941 ali. Carlão. Não? 11.000. Não é 941, não? É a 11.941, essa de último julho. Carlão. Tá bom, acho que não dá para responder mais do que... Mais uma, não?
SPED fiscal, cara, da semana passada, você não vai lá. Eu vou ter que perguntar para você primeiro, vai. Não, é coisa simples, só uma perguntinha. SPED. Fica com o microfone aí que eu vou pelo SPED fiscal. Você pergunta? Pode falar? Pode. Lá na lei do SPED, lá na IN 1020, parece, né? Tem aquela relação das empresas as quais estão obrigadas a apresentar o SPED fiscal. Aquela que não está relacionada ali, e que é lucro presumido, mas não está relacionada. Eu estou obrigado a fazer o SPED daquela empresa assim mesmo? Pedir à secretaria que autorize eu passar esse SPED ou não? O que acontece se eu não fizer? Porque eu não fiz, é a partir de julho, né? Estou com julho, agosto, setembro já pendurado lá sem fazer. E quero saber se tem algum impedimento se eu não fizer isso aí. Fábio, você que é o homem do SPED. Segundo eu consultei, tá saindo o som aí? Tá ok, pode falar. Segundo eu consultei o Estado, se você não está com o seu CNPJ naquela lista lá, não está obrigado. Não precisa. Não, se não está listando lá, não está obrigado não. Você verificou bem lá Eu tenho 4 empresas que não têm o CNPJ lá. Não precisa. Eu fiz o SPED, fechei o SPED na hora de assinar. Eles falaram que eu tinha que pedir autorização para a Receita do Estado. Só que não está o nome lá, mas se você fizer, aí depois não tem volta. Não, pois é, mas para mim tá transmitindo, tem que ter autorização do Estado. Eu tenho que... Não, tem, pois é, mas eu digo assim, se não está na lista lá, você não está obrigado. Mas se você quiser fazer, você tem que... Só que aí eu fico obrigado, né? Aí fico obrigado, tá? Não, certo. Ok, então. Vamos aí para o Josino e tal. Okay. Eu queria saber quanto a essa baixa que a junta comercial vai proceder, o que vai acontecer com a empresa que for baixada pela junta? Isso vai atrapalhar alguma coisa? Eu posso pegar essa baixa que eles fizeram lá e dar baixa na Receita Federal, Prefeitura? Ou o que vai nos afetar? O que vai afetar a empresa que for baixada? Fábio. Pode ser, eu sei. Como nós sabemos, Josino, a junta comercial é a certidão de nascimento, é o cartório, lá que se registra a empresa. Uma vez ela cancelada pela junta comercial, para outros fins seguintes que se precisa, requer-se uma certidão da junta da sua situação. Essa certidão virá com a informação cancelada ou extinta por ofício. É a baixa da empresa, deixou de existir. Agora, se for uma empresa que está operante, porém, sem um cadastramento nesses últimos anos, 5 anos, 5 ou 10 anos? 10. Esses últimos 10 anos na junta, ela está operante, mas sem cadastramento da junta, aí, se for baixada, você tem que pedir o restabelecimento, mas não precisa guardar isso, você tem que anteceder esse fato, proceder quaisquer monitorações, adequação ao Código Civil, para dar vida à empresa. Mas, encerrada lá na junta comercial, você está apto a baixar nos outros órgãos, mediante a certidão que você irá solicitar na junta. A certidão agora? E lá... para reativá-la novamente. E lá no site da junta, na tela principal, tem lá, opções para evitar o cancelamento. Você clica lá. Ok. Fazendo uma pergunta aí que me fizeram e nós já discutimos aqui, mas eu gostaria que vocês repetissem novamente. Parece que tem um artigo do decreto lá que você, quando a empresa está inativa, você solicita o cancelamento dela por ofício sem precisar de pagar a taxa. Faz um requerimento, né? É? Facinho assim? Tá. Tem protocolo lá, tem uns 2 anos mais ou menos. Quando eu ligo lá,
Não, tem um monte na fila da presidência. Então é melhor pagar se tiver pressa, né? Dá junto? Peraí, vamos correr os microfones aí. Vamos correr o microfone aí. Passei para Clarice aí. É só uma dúvida em relação à empresa individual, que ela não sofreu nenhuma alteração nesses últimos 10 anos. E ela está ativa normal. Se eu tirar simplesmente uma certidão simplificada, ela movimentou? Não. Pode falar, Ronan. Deixa o Ronan responder aqui, que ele está com a palavra. A certidão ela vai só exprimir a atualidade da empresa. Então, não quer dizer que com isso você está demonstrando a vitalidade da empresa. Você tem que fazer aquele procedimento. Proceder com qualquer um ato. Ou esse recurso que o Fábio mencionou aqui. Lá na junta comercial, né, Fábio? Lá no site da junta. Lá tem não, tem que entrar lá, imprimir o formulário, pagar a taxa. Certo. Todo Perfeito. esse processo. Fazer uma alteração, nem que seja de KNAI. Você quer falar, Altamiro? Deixa o Altamiro aqui, depois você fala. É porque eu vou dar para você depois. Aqui, ó. Mas paga o mesmo valor, então você aproveita e altera o capital, que 10 anos já está precisando de alterar o capital, está precisando de fazer um punhado de coisa. Não, a empresa individual é a mesma taxa, não, 113. Espera aí, vamos ouvir aqui o Altamir. Aqui, ó. Não, eu queria complementar o seguinte, a pergunta sobre a Baixa. Vocês falaram de baixa de empresa inativa. Alguém pediu para dar baixa da empresa que estava inativa, empresa individual. Ela mais de 10 anos inativa. Eu dei baixa na junta, paguei as taxas normal. Eu queria saber se eu tenho que fazer declarações de inativa na Receita Federal. Porque ela tem 5 anos de que não foram declarados. Anteriormente ela declarou, mas de 2007 para cá ela não declarou inativa. Agora eu preciso dar baixa na Receita Federal. Passa para o Djalma aí, acho. É porque ela está em... Fala aí, Djalma. Aí, tem duas situações. Se a empresa ficou esse tanto de tempo sem apresentar nada, declaração nenhuma na Receita Federal, você pode provavelmente entrar no site lá, que ela deve estar baixada por ofício. Não está? Então você pode simplesmente fazer o DBE e fazer a baixa dela sem apresentar nenhuma declaração pela Lei 123, que ela vai ser baixada automático. Tá? Se você fizer as declarações de inatividade nesses anos todinhos, subentende-se que ela não está inativa para a Receita Federal. Para você baixar ela dentro da Lei 123, aqueles 3 anos sem movimento, você não pode fazer nada. Tem que não fazer nenhuma declaração. Tem que ter no mínimo os 3 últimos anos inativa. Ela está inativa, ela sempre teve inativa. Ela foi registrada em 97 e está inativa. E foi feita até 2006, ela fez declaração como empresa inativa. De 2007 para cá ela não fez nada. E eu baixei na junta agora, fiz a extinção na junta. E fiz o DBE já foi aprovado. Só que naquela lista lá fala que, de documentação, fala que a empresa tem que apresentar nos documentos declaração de inativa. Não o específico dela, fala na declaração na relação de documentos. Não, se ela está os 3 últimos anos sem apresentar a declaração, ela entra no rol daquela... Eu fiz o DBE lá na benefício da Lei 123. Então tá ok. Só lembrando que esse benefício, ele deixa claro lá que você transfere toda a responsabilidade para o nome dos sócios. Conscientizar o empresário disso, né? Você está tirando da empresa, baixando, mas se tiver algum débito, alguma coisa, a Receita vai depois atrás do sócio. Agora falando sobre... Espera aí um pouquinho. Só revoltando aqui, ó, se essa empresa não foi baixada por esse tempo, é porque provavelmente tem um débito lá. Se tiver débito, ela não vai baixar, não. Outra coisa, com relação à comunicação de funcionamento, no caso da empresa que está sem movimentação, lá no site, onde eu falei, tem um modelo lá é só colocar o nome da empresa, o número do NIRI, aí inscrito no CNPJ, número tal, concede na rua tal, comunica que se encontra em funcionamento, apesar de não ter arquivado neste ato, arquivado o ato nessa junta comercial nos últimos 10 anos, e dá o dinheirinho lá para o governo, 113. Para reativar, para mantê-la. Só para escrever isso aqui, você tem que pagar R$113, né? Que eu acho que é muito dinheiro. Ok, vamos, Adenildo.
não podemos esquecer que essa... Peraí. Vamos ouvir. Peraí, o microfone lá. Vamos. Carlinhos. Vai lá. Não podemos esquecer que, para dar baixa pela Lei 123, a Receita Federal cobra a declaração dos últimos 3 anos. Eu tive lá e ele falou para mim que sem a declaração dos últimos 3 anos, não do protocolo, não da entrada. Isso por experiência própria eu tive lá. Então tem que ter declaração dos últimos 3 anos. E tem que pagar a multa. E se não for... Isso. E se não for pela Lei 123, você tem que ter a declaração dos últimos 5 anos. E... agora... A pergunta é para o Hanan aí. Peraí, mas... porque já ventilou aqui que é igual o Djalma está comentando aqui. Você fez. Eu tive experiência própria. Na prática, cheguei lá, eu assinalei lá a Lei 123, aí eles falaram que tinha que ter a declaração dos últimos 3 anos. Aí eu não consegui dar baixa, eu tive que voltar a fazer um DBE normal. E tive que entregar a declaração dos últimos 5 anos. Tá, ok. Então faz a sua pergunta aí, é o conectividade social. É outra? Não, nesse mesmo assunto aí, é o seguinte. Um senhor me perguntou, eu até ia ajudar ele teve a aposentadoria de um salário cortado por causa de uma empresa dele de 70 e lá vai alguma coisa. Aí eu fui, dei entrada lá na junta comercial, via ofício, e eles não acharam essa empresa deles. O que eles alegaram, falou que teve, quando passou para o sistema de processamento e tal, perderam muito arquivo, e não acha o NIR, não acha nada. Ele tem o CNPJ da empresa e só, não tem mais nada da empresa. E nunca consegui baixar essa empresa para ele, porque a Juseg não localiza. Eles falaram para mim no Estado, tentar achar no cadastro dela, tudo no Estado. Eu achei o cadastro, está desativado, mas só porque mesmo assim eles não acharam, nem pelo CNPJ, nem por nada, não acharam o NIR da empresa, não consigo cancelar na junta comercial. E por azar também, em 2009, cancelaram muitas empresas na Receita Federal, e a dele não foi cancelada. E a junta não te dá nenhum documento? Boa pergunta. Isso eu não pensei, não. Não achou de forma... Qual a atividade dessa empresa? Era comércio. Comércio? Comércio de discos. Não, 70 comércio, era junta mesmo. Você tentou, colega, pedir na junta comercial uma certidão de não cadastramento, inexistência de registro lá na junta comercial? Pede que a junta vai te fornecer esse documento. Uma certidão de não cadastramento. Que não está cadastrada lá. Isso. Pede a certidão de não cadastramento, vai no órgão, na Receita Federal, fala: a empresa não existe na junta comercial, está aqui a certidão. Eu já tive na Receita Federal, até conheci lá do Estado, eu tive lá, mas eles falaram assim, que com esse eles não quiseram dar baixa. Não faz por quê? Porque, nós falamos, a junta é o cartório, é a certidão de nascimento. Ela nasce lá. Então, a junta tem que provar que lá ela não existe. Aí você baixa nos outros órgãos. Ok? Correto. Vai na sua pauta agora. Da junta ainda? Então, vamos ouvir aqui e depois nós voltamos para a conectividade aí. O presidente é da junta também, presidente? Então, meu Ailon. Colega, você tem algum documento anterior de existência dessa empresa, da junta comercial? Só CNPJ. Não, é porque eu tive um caso semelhante a esse seu, do que eu ia dar baixa na empresa, a junta alegou que essa empresa não tinha sido registrada lá, não tinha registro da empresa. Eu tirei cópia, que eu tinha cópia do registro da junta dela, antigo, bem antigo, e provei para ela, para a junta comercial, ela achou a empresa na hora, restabeleceu novamente. Ela não procurou, né? Não tinha, não existia, essa empresa não existia essa empresa lá. Da hora que eu apresentei o comprovante, aí a empresa apareceu. Espera aí, vamos ouvir o presidente aqui, microfone. Passa aí, Djalma, vai, trabalha. Não, primeiro do... Qual que é o nome? Adailton. Você quer para aposentar o homem? Não, não quer aposentar. O interessante é o seguinte, aí eu fui me aposentar, né? Aí na minha carteira ela está lá, registrou a empresa 1969. Aí carimbou. 5/9. Até está escutando. Aí foi lá na carteira mesmo, deu baixa em 1974. O NBS não aceitou. 5 anos me tosaram. Levei a certidão, tudo que ela estava. Eu dei baixa na empresa e tudo, nenhum. Aí o que eu quero perguntar é o seguinte:
O Ronaldo está com o processo na justiça, não sei se o que vai dar, não. 5 anos de aposentadoria. Vamos supor, a empresa tem mais de 10 anos, está lá naquela lista. Se não importar, está dado baixa, o nome dele está limpo, está certinho? Não, ela vai ser cancelada, e aí você faz igual o Ronaldo falou, pega a certidão, vai sair a certidão como cancelada, você baixa na Receita. Nos outros vai para os outros órgãos? É. Mas os outros órgãos, ela existe ainda nos órgãos? Vai, CNPJ. Mas Prefeitura. Mas meu pai já morreu, como vai fazer agora? Vai. Se não atrapalhar lá no inventário, futuramente. Tem uma casa, tem uma casa também, os filhos largou também lá, não quer nem saber se de... Um dia ela vai ser vendida ou doada, né? Então vamos já providenciar esse negócio logo. Volta lá para o Adeildo, lá para nós. Vamos para a minha pauta aqui, aproveitar que o presidente chegou aqui, eu acho que ele vai... Isso vai ter que precisar de ajudar nós aqui também. Uma empresa de construção civil, mas preciso nas instalações hidráulicas, instalações e manutenções hidráulicas. Por exemplo, se ela prestar um serviço de instalações, manutenção hidráulica na residência e tal, ela pode ser enquadrada no anexo 3. Se ela partir para o lado da construção, ela é anexo 4. Aí eu te pergunto, o contador, o honorário dele, ele está na parte de administração, a secretária, e mais funcionário na parte administrativa. Ele tem que pagar os 20% do anexo 4? Espera, o microfone aqui é o Wellerson. Wellerson. Liga aí, liga. Está desligado. O negócio é o seguinte, eu estou com uma briga nessa aí também. Eu tenho uma empresa também, que ela tem a parte administrativa. Aí o que eu fiz? Eu criei porque lá você cria os tomadores. Eu criei um tomador, que é a empresa, coloquei os funcionários, que é a parte administrativa da empresa, e os que fazem o trabalho fora, que é nos prédios, eu fiz o outro. Aí, nesse tomador, você coloca, quanto for o anexo 4, você coloca o anexo 4 para enviar. Agora, o problema é a CEFIP aceitar. Agora, tem um amigo nosso aqui que falou que consegue. Aqui lá, o Wendel. Na verdade... Que o programa faz, né? O caminho correto é esse que você falou. Quando você vai gerar o CEFIP, o próprio CEFIP passa uma mensagem de erro e parece lá, será necessário cadastrar um tomador no nome da empresa também. Aí você cadastra um tomador na parte administrativa no nome da empresa e coloca o CNPJ da empresa normal, mesmo CNPJ. Já para o tomador, você vai colocar o SEI da obra, né? Tem que colocar o SEI da obra. Cria os departamentos e faz então, o tomador lá com o CNPJ normal. Só que Mas a CEFIP está calculando, eu uso o nosso programa, ela calcula só pelo anexo 3. Anexo 4. O meu está calculando no anexo 4. É porque você colocou no anexo 4. Se você colocar no 3, você vai no Simples Nacional. Pois é, mas aí que é o problema. Eu não deveria calcular um ou outro, deveria calcular os dois. Amanhã a gente está vindo para cá para arrumar o programa. Já está eu e o Fábio. Amanhã, 11 horas da manhã, a gente está vindo para cá para arrumar o programa. Aí a questão vai ser o quê? É o programa, na hora da gente enviar a CEFIP receber ele. Ok, deixa o Fábio comentar aqui. Bem, você tem que dar uma lida na IN 925, que ela orienta como é que tem que se proceder quando você tem essa situação aí. A IN 925 e a IN 971. Lá no artigo, acho que 193 para frente, que trata dessa questão de quando é anexo 4. Mas Fábio, você está falando para nós da área da IN, você acha que, por exemplo, no caso a empresa concentrar a maioria dos funcionário no anexo 4, ela deveria calcular pelo anexo 4 só e não pelos dois? Não, ela exerce atividade só do anexo 4 ou anexo 4 e 3? Não, é porque, isso que eu acabei de falar, se essa empresa ela prestar um serviço aqui no sindicato, não é um serviço de construção civil e obra. Pois é, então ela vai ter... Ela vai ser tributada pelo anexo 3. Não, então se ela exerce atividade do anexo 3 e do anexo 4, pode exercer concomitantemente. Aí que você vai ter que atender o que está na instituição normativa 925 com a 971. Mas aconteceu o meu raciocínio está igual ao dele. Agora, eu não sei se o problema está sendo a CEFIP ou o que está acontecendo quando faz o upload lá do sistema. Não, porque a CEFIP, ela manda... a CEFIP, na IN lá, ela manda você ignorar a GPS que foi feita pela CEFIP. Você vai ter que fazer ela manual, obedecendo a orientação da IN 971.
Só que agora a gente está querendo arrumar o programa amanhã, já a própria Cefip já puxar ela já baseado no que a gente for fazendo no programa. Ok, e o Endo vai ver como é que faz a Cefip. Deixa eu ver se ainda dá para ouvir ali o Carlão aí. Vamos lá, Carlão. A respeito da Lei 11.941, fechou-se em julho, não é? Para fazer a consolidação final, certo? Eu tenho um cliente de janeiro para cá. E ele tinha um colega que cuidava das coisas dele, não, na verdade, legítimo assim, todos os afazeres, mas alguma coisa, inclusive, para tirar aquela guia de R$100 para ele. E, infelizmente, o colega não fez a consolidação até julho. E eu estive hoje lá no plantão fiscal da Receita, e a menina comentou comigo o seguinte: o senhor vai ter que fazer quantas PERDECOMP for preciso para pedir a restituição, né, do pagamento. Ele, 4 processos, fez-se 23 pagamentos de R$100 cada. Aí eu quero ver com vocês o seguinte: já tiveram algum exemplo desse? Tem algum meio da gente entrar com processo? Ela me adiantou o seguinte: se você entrar com processo, vai ser indeferido, não vai adiantar. Uma vez a lei está clara. Quem fez, porque tinha intenção que realmente continuasse. Quem não fez, não teve interesse. Infelizmente, foi o caso, não foi o cliente. Na verdade, ele tinha um colega que cuidava, mas o colega não fez a consolidação. Inclusive, eu alertei. Conversa com o colega para fazer a consolidação, e ele não passou para mim esse detalhe, certo? Nós trabalhamos juntos desde janeiro, mas esse detalhe não passou, que eu pedi para ele. Aí, infelizmente, eu quero perguntar a vocês aí, os colegas e a mesa, se tem alguma forma de a gente poder tá vendo ou realmente perdeu e só pedir o reembolso aí? Na realidade, a FENACON entrou, assim que exauriu o prazo, a FENACON entrou com um pedido, um requerimento junto à Receita Federal, à Procuradoria, e esse pedido foi negado. Foi negado dizendo justamente que não houve interesse da parte que estava pedindo o parcelamento, e ao mesmo tempo, depois saiu aí, diz que a Receita não vai parcelar mais, porque ninguém tem interesse de pagar, principalmente parcelamento que tem benefícios, né? Mas agora, a empresa ainda está em atividade? Sim, normal, inclusive lá no escritório, é cliente meu. Desde janeiro para cá, só que tinha esse colega que fazia o trabalho para ele, alguns trabalhos, inclusive fez lá o parcelamento na época, né, que se inscreveu no parcelamento e veio pagando os R$100. Só que o colega deixou de pagar 3 parcelas em seguida. E houve um pepino danado, aí regularizou, só que regularizou depois que passou a consolidação. E eu estive lá hoje, né, realmente só para esclarecer e perguntar a vocês se tinha alguma outra forma. A menina já me adiantou, não precisa entrar com processo. Se você entrar com processo solicitando, vai ser indeferido. Você tem que entrar com PERDECOMP para poder, se tiver 80 DARF pago, 80 PERDECOMP para fazer. Isso infelizmente. Agora, o que você pode fazer, o PERDECOMP você vai fazer para compensar com outro tributo depois, né? Que, na verdade, ela disse que não. Não? Não. É um tributo do parcelamento. Isso aí eu até escrevi no papel para colocar lá. Só que esse detalhe também eu vou passar para o meu cliente, falar, tu leva para o colega lá, porque ele vai fazer o trabalho. Porque aí eu faço, posso até fazer, né? Mas aí, como diz, é um trabalho extra, não é? Então, é complicado, não é? Deixa o Ronan aqui, eu passo para você aqui. 2 coisas que eu quero colocar, Carlos. A primeira é o seguinte, para ver aí onde é que fica a responsabilidade do contador, a atenção do contador, ele tem que estar ligado às 24 horas por dia. Não tem recurso, a não ser se alguma entidade conseguisse que o Poder Judiciário entendesse que esse ato da Receita é ilegal, aquele prazo determinado. Fora disso aí, meu irmão, fica fora, não esquenta, não tem nada que se fazer. Acho que era para distribuir a tabelinha. Fala aí, Daniel. Liga aí. Mas no caso dele aqui, eu peguei uma empresa também dessa forma lá, que o cara não tinha, a pessoa não tinha feito a consolidação dos débitos, o remédio
lá o auditor falou para mim o seguinte, não tem outro, é pedir a restituição daqueles valores pagos e aquele débito sem lá você vai parcelar ele. Porque para fazer o perder compra, você só pode compensar no tributo da mesma, o mesmo, né, ou seja, um COFINS pode compensar nos próximos COFINS, assim por diante. Então o que aconteceu? Quando ele estava pagando todo mês aqueles valores lá, dois valores, um da PGFN, né, e outro da Receita Federal normal de 100, 101, 102, aumentando um pouquinho. E quando eu puxei um extrato, estava os débitos lá todinho, da mesma forma. Igual estava na época que fez o parcelamento. Aí eu fui ver, não tinha feito consolidação. Aí eu fui na Receita Federal e falei, não, agora você tem que pedir a restituição disso aí e parcelar esse débito, porque não tem jeito mais não, passou o prazo. Infelizmente. Mas verifica lá se compensa com algum tributo, porque como a empresa está em atividade, poderia, ou então abater no próprio débito que está lá, ué. Certo? Não no débito que ele vai parcelar. Eu tive lá, se deu um pepino, ele falou, só restituição, não tem jeito não.